Olá, bem-vindo ao Gente que Pode, o podcast que dá voz à diversidade. Meu nome é Heloísa Guion e estou aqui com as outras colaboradoras desse projeto, Juliana Golardins e Vânia Ferreira. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência. E para isso nós convidamos uma pessoa super especial para conversar com a gente, o fisioterapeuta Rafael Ishibashi. Ele é pós-graduado em fisioterapia neuromuscular, ele é mestre em saúde pública, professor e gestor educacional, coordenador acadêmico do Instituto Beta de Ensino e Saúde, e ele também é coordenador do curso de graduação em fisioterapia da Faculdade CTA. É um prazer ter você aqui conosco, Rafael. O prazer é meu. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma demanda super importante, a gente está vendo uma mudança, não apenas da pessoa com deficiência, mas uma mudança mundial, né, do processo de envelhecimento, as pessoas vivem cada vez mais. Então, até pegando esse gancho, fala pra gente um pouco do crescimento da população da pessoa idosa e da pessoa idosa com deficiência. Muito bem. O processo de envelhecimento fisiológico, ele já coloca o idoso numa vulnerabilidade para desenvolver algumas deficiências, né? Então, o último censo mostra que 63% dos idosos apresentam algum tipo de deficiência, né? O fato é que hoje, com os avanços da área da medicina, da reabilitação, com os avanços até mesmo das ciências sociais, a pessoa com deficiência hoje ela consegue ter uma qualidade de vida e uma longevidade que até pouco tempo atrás não se tinha, né? Então hoje as políticas de inclusão dessas pessoas na sociedade, de forma produtiva, o avanço do conhecimento da equipe de reabilitação e até mesmo das ciências voltadas ao envelhecimento tem possibilitado a pessoa com deficiência a também alcançar a terceira idade, alcançar, né? Esse aumento da expectativa de vida, né? Sim. Hoje no Brasil, nos países em desenvolvimento, é considerado idoso o indivíduo a partir dos 60 anos. Desde 2019, a pessoa com deficiência, ela já é considerada idosa a partir dos 50 anos. Ah, que bom. Essa era uma dúvida que eu tinha, porque eles têm várias comorbidades que acabam vindo mais precocemente, né? Então, o que a gente vê de alteração cardiovascular, as demências, que vem um pouquinho mais tarde nas pessoas típicas, elas vêm mais cedo, muitas vezes até por falta de políticas de prevenção de agravos como, por exemplo, a implementação de atividade física, de um empoderamento na vida desse cuidado de longo prazo, mas pela própria condição, muitas vezes, Às vezes, né? pelo uso de medicamentos que são necessários, né, pela condição de saúde, e a gente sabe que esses medicamentos, muitas vezes, a longo prazo, apesar deles serem necessários para tratamento da condição, a longo prazo eles vão trazer outras comorbidades, né? Sim. A Ju falou uma coisa importante, né? A respeito da necessidade de políticas de enfrentamento, né? Então, hoje a gente, como você já disse, o mundo passa por um processo de envelhecimento. O Brasil, ele está aprendendo a envelhecer agora, né? Como a gente já estava conversando, até 4 décadas, 5 décadas atrás, a estimativa de vida de um cidadão brasileiro era de 40 anos. Né? Até a década de 80, a principal causa de morte no Brasil eram doenças parasitárias e infectocontagiosas. Né? No Brasil, até 2002, crianças, 1/3 da população, das crianças que nasciam na região Norte e Nordeste, morriam antes de diarreia, antes de completar um ano de causas evitáveis, né? Então, causas evitáveis e tal. Tanto que quando a gente pensa hoje em saúde pública, um grande problema hoje, quando se pensa em saúde pública, são justamente as doenças crônicas não transmissíveis. A população vive mais, mas também o aumento da incidência de doenças que estão relacionadas ao envelhecimento também aumenta. A carga de doenças crônicas não transmissíveis hoje é um problema de saúde pública e gera um impacto muito importante na questão social e econômica
do país. Se adoece mais porque se vive mais. Se vive mais, é isso. Mas uma coisa que é muito importante, aproveitando o seu gancho, a gente tem que acabar com a cultura de achar que o processo de envelhecimento está relacionado com o processo de doença, e não está, Não. né? É possível, sim, envelhecer sem doença. Então, quando a gente pensa do processo de envelhecimento, existe lá 2 caminhos. Ou você vai pela senescência ou senilidade, né? Então, doença nunca será comum. Só né? explica para quem está assistindo aqui, a gente tem públicos diversos aqui, qual é essa diferença? Entre senescência e Isso. senilidade. Quando a gente fala do envelhecimento senil, é um envelhecimento acompanhado de doenças, né? Do processo de doença. Senescência, não. É claro que existem alterações fisiológicas, né? Naturais do envelhecimento, né? Ninguém fica para semente, né? Mas uma coisa que você fala e que eu acho que é muito importante, a gente tem mudanças, tudo bem, na assistência, na tecnologia, todo mundo está vivendo mais, tem vivido melhor, mas a cultura, o meio cultural que a gente vive hoje ainda é um mundo capacitista para a pessoa etarista, né? E é que eu ia falar, a gente na pessoa típica etarista, imagina o etarismo com capacitismo, Sim, né? com Vira uma capacitismo. salada e se fecha ainda mais as barreiras para a qualidade de vida. Então não adianta a gente viver mais, mas Sim. E eu acho que um pouco do problema da gente adoecer mais por estar envelhecendo mais, né? Por viver mais, realmente não tá ligado uma coisa com a outra. Mas a gente vem de uma cultura, então, assim, ninguém pensa, né? Enquanto eu estou com a minha saúde intacta, eu não penso em criar uma reserva de capacidade funcional. Então, assim, o jovem não faz isso. Você vai nem ao médico financeira. Essa Nem família financeira. que tem pessoa com deficiência, se ela fosse orientada e bem orientada ao prognóstico, ela se prepararia melhor para o que vem pela frente. Então, Porque mesmo quando a gente fala de uma pessoa típica, né? O que as pessoas dessa geração estão fazendo para ter uma reserva de capacidade funcional na vida idosa? E se a gente não pensa nisso no típico, imagina no atípico, na Então, pessoa com deficiência. Mas é que, como eu disse, a gente está aprendendo a envelhecer agora. Nós não temos cultura para o envelhecimento como outras sociedades têm. Então, pergunto para vocês, quem de vocês, quando foi escolher uma casa para morar, pensou que vocês vão envelhecer? Ou já pensou em escolher uma casa que fosse segura para o seu processo de envelhecimento? Quem pensa numa casa de 2 andares, quando compra uma casa de 2 andares, pensa que vai chegar um momento em que ela não vai poder mais subir escada e usufruir do piso superior, né? E é isso. A gente não tem educação financeira para o envelhecimento, a gente não tem educação preventiva, pensando nesse acúmulo de reserva orgânica e funcional para o envelhecimento. E é isso, culturalmente a gente está aprendendo a envelhecer agora. O Brasil, ele não é um país acessível, nem arquitetonicamente, nem atitudinalmente, pro idoso, né? Então, assim, nós estamos aprendendo a envelhecer, e eu não sei se da forma correta, né? Agora, quando você pensa, então, no indivíduo com a deficiência... Uma incapacidade, né? Não precisa nem ser uma incapacidade. Um diagnóstico Isso específico, mesmo. mas com a incapacidade. Ele tem uma mobilidade reduzida. Isso já tem um impacto significativo. Ele tem uma necessidade de suporte funcional de um filho para levantar. Isso vai limitar muitas questões de atividade de vida diária e a organização e o planejamento dessa família para estar ali, para monitorar isso, né? Então, a deficiência ela vai fazer parte da nossa vida em algum momento, né? Mas eu acho muito, muito pertinente o tema que vocês estão levantando, sabe? Porque falar sobre envelhecimento é algo que se discute muito hoje no Brasil. A gente teve grandes avanços, tá? Em termos de políticas, em termos de estrutura. Então, hoje existem as redes de apoio, existem os centros-dias, né? Existem hospitais, clínicas especializadas
para atender essa demanda, mas pouco se fala do indivíduo com deficiência, até entre esses que são especialistas em estudar o envelhecimento. Talvez tenha até acessibilidade física lá, porque eles vão receber um cadeirante, um Sim, idoso sim, cadeirante, mas eles vão ter a barreira atitudinal com o idoso deficiente. Comunicacional. Será que ele vai saber se comunicar? Será que a atitude é a mesma? É o que você falou, porque quando você fala daqueles, eles vão pensar na questão de acessibilidade arquitetônica, mas voltada à fragilidade musculoesquelética do idoso. E a cognitiva? E aquele indivíduo que cresceu com a deficiência intelectual e tem uma barreira de comunicação, ele é não verbal. E aí, essa equipe está pronta, né? Exatamente isso que eu ia falar. Essa questão da gente não pensar na arquitetura de um imóvel quando a gente vai comprar, ou mesmo de um bairro. Se você não tem uma pessoa com deficiência na sua família, você não pensa. Quando você falou isso, eu lembrei da minha experiência, porque quando eu fui procurar um imóvel, eu pensei em tudo isso e pensei exatamente que quando eu tivesse uma idade mais avançada, eu não conseguiria transferir o meu filho de um cômodo para o outro com facilidade. Então, eu fui procurar uma casa térrea e foi difícil encontrar, né? Então, a gente vê muito isso, essa questão de evitar falar sobre a pessoa com deficiência que chega na fase idosa, tanto quanto a gente evita falar sobre o luto. É como se a gente nunca fosse morrer e nunca fosse ficar velho, né? A gente vai convivendo com aquilo que a Elo falou e enquanto a gente tem saúde, o que a gente está fazendo para chegar na fase idosa com saúde? E a gente meio que trava aí, né, Rafael? Nossa, e você levantou 2 tópicos que é muito característico da nossa sociedade e cultura latina. Não falar de morte e não se falar de envelhecimento, né? Você vê outras culturas onde se encara, se festeja a morte, ou até mesmo se encara ou se tem uma leitura de muita reverência, né? Brasileiro não, brasileiro se joga no caixão, quer ir junto, chora, é um terror, né? E nunca fala disso antes daquilo acontecer. E o desconforto, né? Por exemplo, quando eu falo pra alguém, que o meu filho morreu, as pessoas automaticamente ficam desconcertadas, muitas vezes, muito mais do que eu a respeito do assunto. Eu até brinco com o meu marido que a gente ficou radioativo, né? Depois que a gente... Porque quando as pessoas descobrem, elas começam a passar pelo desconforto não é pela gente... De lidar com a lidar notícia. com a morte mesmo. E talvez essa seja a grande... Onde o caminho se cruza com o etarismo, o capacitismo e o etarismo, porque... Se a gente tem uma cultura que não sabe lidar com a morte e o envelhecer nos aproxima da morte, porque a gente tem um tempo de vida limitado, então eu não quero falar sobre isso, eu não quero conhecer isso, eu não quero viver esse processo. Sendo que em outras culturas, a gente tem ali o velho como o sábio, né? Como uma referência, no contrário disso, né? Ele tem experiência, maturidade, conhecimento. O respeito. Ainda inserido na sociedade de forma produtiva, com suas limitações. Valiosa, até mais valiosa. Valiosa, sim. E outro exemplo do que vocês estão falando é a institucionalização do idoso. Como a gente encara isso aqui, né? Como um tabu. Tem pessoas que antes de precisar ir, elas já começam a procurar, em outras culturas, né? Já começam a planejar, a procurar o melhor lugar. Fora residenciais, tem alguns países que têm residenciais com esse formato já. Eu vou receber, eu vou morar com a minha melhor amiga. Sim, repúblicas. E tal, repúblicas. A gente ainda tem com assistência monitorada, né? Com suporte para o nível que ele precisa. E a gente não tem esse tipo de iniciativa aqui. Se você fala, por exemplo, que o seu pai está institucionalizado, já vai ter exatamente isso que eu ia falar. A gente vem de uma cultura que se você coloca o seu ente querido em uma instituição, nossa, você abandonou. Acho que tem alguns pontos que agravam isso. Um é que durante muito tempo houve esse serviço foi de baixa qualidade, né? Então, os que eram acessíveis, eles eram de baixíssima qualidade. Então, as pessoas acabaram associando a institucionalização ao abandono, não por você levar lá, mas porque você sabia que levava e apareciam problemas de saúde, haviam denúncias e tudo. Não que hoje ainda não exista,
Mas eu acredito que tem mudado esse perfil das instituições. Elas têm se especializado mais, elas têm aparecido em outros formatos, então nesse formato dia, elas têm aparecido de outras formas. Eu acho que também, antes nós tínhamos muito aquelas pessoas que viviam para a família, então não se entendia por que principalmente a mulher, ela vivia para a família. Sim. Hoje as pessoas estão produtivas até muito mais tempo do que se era antes. Então, hoje elas também não têm como estar em casa prestando esse cuidado porque elas estão produzindo. Antes não, ainda hoje, né? A gente vê que a imensa maioria de cuidadores são mulheres. Sim, Continua com sendo. certeza. Sim. mas elas hoje muitas das mulheres, elas são produtivas, então elas não podem, muitas das vezes são a principal fonte de renda da casa. Sim, Então elas não têm como abrir mão dessa fonte de renda e estar no cuidado ao mesmo tempo. Então, ela se vê numa situação onde ela não consegue prestar sobrecarga. Então, assim, quebrar esses estigmas a respeito disso. E às isso é vezes muito com a interessante. sobrecarga, o cuidado que essa pessoa, e até que ela gostaria de dar, não é possível Não é pela possível. própria sobrecarga. Eu penso, por exemplo, em mães atípicas, como eu e a Vânia, né? A gente sempre tem esse medo de quando eu morrer, quem vai cuidar, né? E será que a gente está pronto para dizer que talvez a institucionalização seja um bom caminho para eu ter certeza que meu filho vai estar amparado? Será que a gente consegue quebrar esse paradigma de que a institucionalização ela é um abandono, né? Ela é uma maneira de as pessoas acham que quando a gente chega a institucionalizar, a gente está amando menos, a gente deixou, abandonou. Mas é uma questão puramente cultural e social. Exatamente. Puramente. As pessoas, eu acredito de fato que elas fazem as suas escolhas, elas agem de acordo com as ferramentas que têm para sobreviver. Uhum. É o Por que isso é pode. importante da gente falar sobre isso. É o que pode, é o que importante pode ser falar. feito, é a ferramenta que eu tenho, é a possibilidade que eu tenho. Existe a questão até mesmo de competência, habilidade. O indivíduo não necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter uma habilidade ou uma competência de cuidar do indivíduo em situação de tamanha vulnerabilidade física. Né? Então, assim, é porque é mãe, é porque é filha? Não, né? É uma questão... É necessário falar sobre isso porque essa é uma questão puramente social. Tabu. É tabu. Né? Então, assim, não tenho condições de lidar com meu pai com demência. Exatamente. Não, eu não tenho condições não só psíquicas e emocionais, mas até mesmo não tenho formação específica para lidar com essa situação. E tá tudo bem. Né, Rafa, a questão da educação mesmo. E ela tem que começar dentro de casa. A Elô falou sobre isso, e aí eu me lembro de que na minha casa eu sempre tive essa conversa com a minha filha, porque eu tenho um filho de 25, pessoa com deficiência, e uma filha de 23. Quando a gente fala nessa questão do envelhecimento, eu sempre faço questão de sentar com ela e deixar claro, olha, você tem sua vida, você vai casar, você vai ter seus filhos. A única coisa que eu quero é que você tenha esse cuidado de procurar uma instituição séria, né, de policiar isso. E isso não é marginalização. Você não deixa de filmar. Falou, Gente, talvez psicanálise na procurar. A gente procurar. A Sinta-se à gente ter essa vontade liberdade de procurar. Olha, é psicanálise na veia. Laços familiares não deve gerar, assim, uma transferência, uma obrigação, uma herança, projeção, não. É, isso mesmo. Né? O ser é indivíduo. Mas não era assim, se tinha uma irmã no caso, né, no meu caso, olha, no dia que Deus me levar, no dia que eu partir, a responsabilidade é sua. E aí foi passando essa visão, né? Mas se isso já acontecia, vou te colocar em outro contexto, com a herança da família, a empresa da família, você nem quer trabalhar com aquele negócio. Se você herdava e você tinha que dar conta daquilo. Verdade. Quanto mais, se já existia essa pressão com o patrimônio da família, imagina com os entes, né? Com as pessoas queridas ali. Então, a gente tem desmistificado muitas coisas. A existência do ser, ela não existe para poder
cumprir a expectativa alheia, Do seja de outro. quem for, Muito sabe? importante isso. E Então- às vezes você mantém aquela pessoa ali, né? O irmão que ficou, ou o primo, ou o tio, não sei, numa condição que não é legal. Ele não tem Sim. condições mentais para cuidar daquele ente querido, mas está Sim. mantendo por conta do julgamento da população. E se da for, sociedade. você faz por amor e faz principalmente por escolha. Exatamente. Por escolha. Sim. E tem que ter liberdade, inclusive, de... E um ato de amor seria institucionalizar. Sim, com certeza. Até porque ele precisa preservar a própria saúde Exatamente. mental, muitas Sim. vezes. Só que isso é Exatamente. encarado com muito julgamento. Sim. Ele ter forças para enfrentar o resto da família e tomar Sim. uma decisão dessa não é algo fácil. E esse direito, como o Rafa falou, eu achei ótima palavra, de escolha. Se eu quero, eu escolho cuidar, Sim. né? Se eu tenho condições, eu escolho estar perto. Se tá dentro da minha possibilidade, eu escolho manter esse Exatamente. cuidado. Uhum. E se não tá, eu vou providenciar para que seja prestado da melhor maneira Eloy, eu vou Ótimo. falar uma coisa. Você tá pensando com a cabeça de mãe, né? A cabeça do familiar Uhum. responsável. Olha como a gente não conversa sobre colocar esse protagonismo de escolha na pessoa com a Incrível o que você acabou de deficiência. falar. Ou até mesmo do idoso sem deficiência. Exatamente, Sim. como ele quer. Será que ele quer viver se sentindo sendo um Aham. fardo para aquele responsabilidade. filho? Sim. Por isso quando a Tem Vânia muitos falou idosos da que se filha dela preparam. procurar, né? Eu falei assim, ou você mesmo poder escolher, né? Sim. Você ir Isso. lá e ver, porque lá fora a Eu gente quero vê morar muito aqui, isso, eu quero né? aqui, eu quero que você tenha a sua Sim. vida, eu quero Isso mesmo. esse De planejamento. qualquer forma, assim, a gente tem que aprender que não cabe a ninguém fazer qualquer tipo de julgamento, sabe? Fazer qualquer tipo de julgamento moral por escolhas alheias. Isso é cultural. Eu lembro, para mim foi um baita de um aprendizado. Eu lembro até hoje que no meu estágio de fisioterapia em gerontologia, estava no hospital geriátrico e tinha uma ala de pessoas institucionalizadas, né? Tinha enfermaria, tinha um hospital e tinha uma ala de pessoas institucionalizadas. E eu lembro que quando eu cheguei, na minha ignorância e na minha pouca vivência, né? Pouca experiência de vida, eu olhei aquilo assim e eu comentei com uma amiga minha do lado. Eu falei, nossa, que tipo de filho deixa os pais nessa situação? E para ver que eu lembro até hoje de uma professora, a Marta, ela chegou, ela me puxou de lado e falou assim, a tua função aqui não é fazer julgamento moral, porque você também não sabe que tipo de pais Eles foram. eles foram e eles estão aqui, né? Então, assim, como que eu vou cobrar cuidado e amor de um filho que nunca Não recebeu recebeu. isso? Então, são muitas variáveis, são muitas variáveis. Exatamente, acho que a gente não está aqui nem defendendo a Uhum. institucionalização e nem abdicando Não, do cuidado. A exatamente. gente não está levantando nenhuma bandeira, a gente está colocando que a gente precisa quebrar esses tabus, Uhum. conversar sobre isso e Muito. aquela família em conjunto tomar a melhor decisão Exatamente. Uhum. para a realidade, para o conjunto de valores que eles têm. Com mas certeza, não é juntos. levantar a bandeira, mas mostrar para as pessoas que elas têm mais de uma possibilidade e que tudo bem se isso for feito pelos motivos É certos. sobre isso. gente. Né? Então, eu acho que por isso é importante a gente falar. Eu acho que tem muitas coisas que a gente deixa de falar por se sentir desconfortável, por uma questão social mesmo. A gente não fala da sexualidade da pessoa idosa e da nossa. pessoa com deficiência menos ainda. Ó, quando vocês forem falar sobre isso, vocês me chamam. É um assunto que a gente Com certeza. adora discutir. É isso mesmo. A gente precisa realmente É mudar um a envelhecimento nossa ativo, né? perspectiva. Porque não é porque é uma pessoa idosa que deixou de ser ativa na sociedade. É Sim. ativo, tanto Sim. na participação da sociedade, contribuindo com a família, mesmo que seja Sim. aposentado, mas continua sendo alguém ativo ali. Sim. E a gente tem que olhar para isso também. Eu acho incrível. Você falou sobre a sexualidade não só do idoso, mas a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência aqui também vai envelhecer, né? A sexualidade é uma importante expressão humana, né? E ainda hoje você vê que existe um tabu falar sobre ela, inclusive dentro das ciências Sim, da saúde. sim. Né? Então, assim, quando a gente pensa então na sexualidade do deficiente, você como reabilitador ou o médico, todo mundo ali consegue enxergar o indivíduo só num aspecto
funcionar o motor, produtivo, inseri-lo novamente na sociedade. E pouco se fala sobre a sexualidade do É deficiente. engraçado que a gente fala tanto de funções básicas, comer, falar, andar. Como se essa também não fosse Sexualidade não é uma importante. Tá? Como vale a pena só um dia um encontro para falar sobre isso, gente. Vale, Nossa, vale Vale muito. muito. Mas voltando ao que a gente estava, porque essa é uma pauta para um episódio só. Uhum. Isso merece um tema Não, com certeza. característico. Sim. Mas voltando a falar sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência, você acredita que os desafios que essa pessoa enfrenta antes de chegar nessa velhice, então, pela própria deficiência, todas as barreiras que elas vão deixar ainda mais complexo o cenário da velhice para essa pessoa? Ah, não, sem sombra de dúvida, né? É difícil quando a gente fala da pessoa com deficiência, porque a gente sabe que também é uma gama de repercussão funcional que as diferentes deficiências podem trazer. Algumas vão ter impacto maior e outras menores, né? Mas, sem sombra de dúvida, o processo de envelhecimento dessa pessoa com deficiência, ele vai ser muito mais, eu diria, não difícil, mas assim, me sumiu a palavra. Com mais nível de suporte, talvez, Ne- mais ne- complexo. Mais necessidade de suporte, mais complexo também e mais desafiador. Sim. Mais desafiador. Como vocês mesmos disseram, né? Nós não estamos prontos para inserir de forma produtiva e ativa o idoso sem deficiência. Imagina o Que com dirá o com deficiência, deficiência. gente. E você falou, né, no começo do episódio, você falou sobre a vulnerabilidade, né, ao que a pessoa idosa tá. A pessoa com deficiência, a pessoa idosa com deficiência, então ela vai estar especialmente vulnerável, né? Ela vai ser ainda mais vulnerável, não só a predisposição às comorbidades, mas das dificuldades da própria sociedade, Com né? certeza. Com certeza. Da sociedade, do ambiente, da ausência de políticas governamentais, das políticas de enfrentamento. Então, é necessário se falar sobre direitos, né, dessa pessoa com deficiência, desse idoso com deficiência. Né? Como eu disse para vocês, o Estatuto do Idoso ele foi um grande marco no Brasil em relação a direitos do idoso e garantir que o deficiente já tem acesso a esses direitos a partir dos 50 anos já foi muito importante, mas não pode parar por aí, né? Sim. Com certeza. A gente tem assunto aí, muito assunto ainda para conversar, mas nosso tempo aqui é bastante limitado. Rafa, eu queria que você aproveitasse esse último momento para deixar aqui para os profissionais de saúde e também para a nossa sociedade, como a gente pode transformar e melhorar essa assistência à pessoa idosa com deficiência? O que você acha que está ao nosso alcance fazer hoje? E quais são as reflexões a respeito disso? O que você acha que, de uma maneira geral, a gente precisa mudar de pensamento em relação ao envelhecimento da pessoa com deficiência? Como cidadão ou como profissional da saúde, você diz? O que está faltando para Pode qualquer escolher. cidadão? Pode escolher, fica a seu critério. Eu acho que em relação a cidadão, você também vai envelhecer. Envelhecimento, a não ser que você morra antes. Acredito que ninguém queira. Então você vai envelhecer, se prepare para isso, né? Prevenção ainda acaba sendo a melhor conduta a ser tomada, né? Então, não só pensar na questão financeira, mas também na questão física, né? Não só acumule bens materiais, mas acumule músculo, porque eles vão ser fundamentais para o seu processo de envelhecimento, né? Então, existe lá o chamado ciclo do envelhecimento vicioso, e tudo isso começa pelo quê? Pela fragilidade musculoesquelética. Então, pense em atividade física como uma poupança para que você tenha um envelhecimento saudável, independente. Para os profissionais da área da saúde, é importante que a gente também acabe com estigmas, converse sobre alguns tabus,
né? Esteja preparado para essa grande demanda de mercado, né? Vamos ter maior número de idosos, vamos precisar promover saúde e não existe melhor medida de enfrentamento que não seja a prevenção. Eu tenho uma amiga, a Janaína Martins, que ela trabalha muito com geronto, ela é responsável técnica no CREFITO, né? Pela área de gerontologia, e ela fala uma coisa que eu achei muito sábia, né? Ela falou, olha, a sua consulta com geriatra tem que começar agora. Agora, começa já. Ela falou assim, começa já, porque justamente pensando nesse processo de envelhecimento saudável. E pra galera, né, como você falou que tem muita gente aí que de repente não é das ciências da saúde que nos ouve, o processo de envelhecimento fisiológico, ele começa muito antes do que você pensa, tá? Então, assim, a partir dos 25 anos de idade, a gente já está perdendo reserva orgânica e capacidade funcional. O processo de envelhecimento ele começa muito antes dos 60 anos. Teve alta do pediatra e tem o ebiatra, que é o de adolescente, aí já vai direto para o geriatra. É isso aí. É sobre isso. Rafa, foi um prazer ter você aqui conosco. Espero que tenhamos outras oportunidades para falar muitas outras pautas. Papo super agradável. E é isso, pessoal. Tá acabando mais um episódio. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Vocês podem ver o episódio completo no YouTube. Nós temos o nosso Instagram, o Spotify. E esse projeto só é possível graças às pessoas que acreditam e nos apoiam. Então, se você quer nos apoiar, se você quer colaborar com esse projeto, entre em contato conosco. O Gente que Pode continua dando voz à diversidade.